Galera, é o seguinte, meu PC morreu. Vocês acreditam, velho? O pessoal do Cidência 2.0, né, me convidou para gravar um vídeo sobre a nova ferramenta que eles estão lançando, que se chama Dreamina Octo, que tem uma interface parecida com a ConfUI, porém ela é 100% focada em criação de vídeos profissionais, animações e tudo mais. Só que, cara, nesse dia eu fui ligar o computador e simplesmente ele não ligou mais, velho. Do nada, o bicho morreu do nada. Então, por exemplo, se eu clico aqui em ligar, ó, não liga mais, não dá pra entender o motivo. Aí, bom, como esperado, eu fiz vários testes, né, para ver se eu conseguia resolver o problema ou pelo menos identificar o problema, né? Uma das coisas que eu fiz foi trocar o slot de memória RAM, porque é comum de acontecer, pelo menos comigo, não sei com vocês, eu acho que seja comum, de o PC não ligar por causa do slot que a memória RAM está. Daí, para resolver isso, eu simplesmente troco a memória RAM de slot e o bicho liga. Isso é comum de acontecer, pelo menos comigo, né? Não sei se é normal, sei lá, velho. Pelo menos todos os PCs que eu tive foi assim. Porém, nesse caso aqui, infelizmente, não deu certo, né, cara? Então esse problema já não é. Porque eu já troquei, a memória RAM tava nesse slot, já tentei colocar em todos aqui. Tentei ligar e não deu. Então esse problema aí, então não é esse o problema. Outra coisa que eu pensei, pô, então pode ser que seja a fonte, né, cara? E aí, o que eu fiz? Eu vou até fazer aqui com vocês, ó. Eu testei a fonte ligando ela direto, sem estar ligado na placa-mãe, né? Então, para fazer isso é muito simples, né? Todo mundo que mexe com PC faz gambiarra, tá ligado disso, ainda mais quem mexe com som. Você tira aqui o cabo de 24, eu acho que é 24 pinos, não sei, que vai ligado na placa-mãe. Aí você pega um fiozinho para fazer uma ponte, né? Aí você liga. Não vai dar para eu mostrar no vídeo, né? Porque eu estou gravando sozinho aqui. Mas basicamente eu vou tentar botar na tela aí. Você liga os dois pontos aqui da fonte juntos e aí você consegue ligar a fonte separado, né? Então aqui ó, dá para ver então que a fonte está ligando, porque quando eu faço isso as ventoinhas giram, né? E a ventoinha da fonte também está rodando. Então esse não é o problema, tá vendo? Então eu descarto o problema da fonte, né? Porque foi a primeira coisa que eu pensei, né? Depois da memória RAM. Bom, de teste foi só esses dois que eu fiz, sendo bem sincero. Não vejo mais outro teste a se fazer aqui não. Então, qual que é a minha opinião? Eu acho que a placa-mãe foi de base. E aí, então a ideia é comprar outra placa-mãe, né? Fazer o que? A vida acontece, né? Bom, eu fiz esse vídeo aqui, não é pra mendigar nada, pelo amor de Deus, tá? Não quero pix de ninguém, fica tranquilo. Graças a Deus tenho condições de comprar outro PC e tudo mais. A ideia desse vídeo é, primeiramente, pedir a opinião de vocês, né? O que vocês acham que é, né? Pra quem manja. Também pedir a opinião de testes também, qual outro teste eu deveria fazer aqui para identificar melhor esse problema, porque até o momento eu imagino que seja a placa-mãe. E também é mais pela resenha mesmo, né? Para quem gosta desse tipo de conteúdo, eu pelo menos gosto muito desse tipo de conteúdo. A minha ideia agora é trocar de placa-mãe. Então já tô para pedir uma placa-mãe amanhã, né? Porém, cara, o meu PC é um kitzinho. Para você que não sabe, eu montei esse PC aqui no canal, que é um PC focado somente em rodar IA e gravar os vídeos do canal. Eu basicamente montei um kitzinho X99. Tem um processador 2680V4, que é um processador muito bom para multitarefas. Ele tem, se eu não me engano, é 12 ou 14 núcleos, velho. Eu até esqueci, mas é muito núcleos que o bicho tem e ele é forte. Em questão de processador, eu não sinto que eu preciso mais do que isso, tá ligado? Porque eu só utilizo esse PC para multitarefas, que é editar vídeo, testar IA e tudo mais. Então esse processador dá conta do recado tranquilamente. Então não sinto limitação do processador. Então em questão do kitzinho eu estou satisfeito, né? Memória RAM tem apenas um pente de 16 GB de DDR4. Eu ia comprar mais pente, mas do nada o mercado de memória RAM valorizou, né? Por causa das IAs, né? Porque os data centers de inteligência artificial estão precisando cada vez mais de RAM. E aí, memória RAM ficou caríssimo. E mesmo a memória RAM SCC de servidor está muito caro. Então, por isso que eu dei uma pausa até eu comprar. Agora eu vou comer. Acredito que tenha melhorado um pouco o mercado. Então, mesmo assim, eu preciso da memória RAM, preciso de mais RAM. Então, eu vou comprar mais, né? Quero completar esse PC aqui com 64 GB de memória RAM, que eu acho que já é o suficiente. Placa de vídeo é a limitação que eu tenho aqui. É uma RTX 3050 de 8 GB. Pretendo fazer um upgrade nela, tá? É uma placa de vídeo que eu já tenho há muito tempo. Comprei zero na época, quando eu tinha acabado de lançar a RTX da série 3000, né? Mas preciso fazer o upgrade porque
Beleza, pra rodar games, cara, esse PC é muito bom. Ele roda qualquer coisa, tá? Inclusive fica aí a dica, cara. Esse PC roda qualquer coisa, tá? Porém, inteligência artificial é muito pesado. Inteligência artificial utiliza mais placa de vídeo, como todo mundo já sabe. Então eu preciso fazer um upgrade, né, cara? Porque pra games é bom, mas pra IA ainda falta muita VRAM, tá? Então pelo menos aí dobrar essa quantidade de VRAM, né? 16 GB, acredito que seja o suficiente. Temos aqui um water cooler, né? É algo que eu sempre quis. Coloquei, assim, nem precisava, vamos ser bem sinceros, cara. Assim, por mais que Xeon tenha o TDP, é TDP, né? Pô, esqueça as siglas, é tanta coisa. Por mais que o TDP dele seja alto e ele esquenta mais, né? Assim, cara, eu não precisava de um water cooler, tá? Um air cooler bom aí daqueles torres já seria o suficiente. Mas eu coloquei porque, pela estética, eu sempre tive vontade de ter um, sabe? Desde 2016. Aí eu falei, é agora que eu vou comprar. Então, mais por estética mesmo, é bom que refrigera melhor, né? Beleza, e é isso, rapaziada. Assim, eu acredito que não tem mais testes a se fazer, não. Fonte não é, né? Porque a fonte eu ligo ela direto e ligo de boa. E a fonte é nova, cara. Não faz muito tempo que eu comprei essa fonte, não. E a qualidade dela é muito boa. Ela é uma Corsair, tá? É Plus, é Real, é Gold Edition, né? Que fala, né? E ela, se eu não me engano, tem 650 watts. Se eu não me engano, é isso. E é mais que o suficiente pra isso aqui, cara. Então a fonte não é a limitação aqui, não, tá? Não é o problema, não. Outra coisa, memória RAM também não, porque eu já troquei o slot e tudo mais. E outra coisa também, cara. Esse PC já havia apresentado um problema já faz uma semana. Ele estava começando a ligar somente na hora que ele queria, tá ligado? Tipo assim, tinha hora que eu clicava no ligar e ele não ligava, aí eu esperava um pouco, tomava um café, clicava de novo, não ligava, esperava mais um pouco, clicava de novo e ele ligava do nada. Estava ligando meio que no aleatório, tá ligado? Aí, pô, eu acredito que seja a placa-mãe mesmo. Aí o pessoal vai falar, pô, mas aí você comprou logo o Xeon também, é da China, não tem garantia. Cara, eu concordo, mas não tem garantia, claro. Mas assim, eu tenho uma boa experiência com o Xeon. Antes desse PC aqui, eu tinha um outro Xeon, só que era um kit X79 DDR3, né, uma geração anterior. O processador era bom, era um 2660 V3, V2, não lembro. Mas é um processador muito bom. Tinha aí memória RAM SCC também. Cara, eu fiquei com aquele kit durante 3 ou 4 anos, quando eu estava começando a vender kitzinho, nunca me deu problema, tá? Até hoje ele tá 100%, só que não está comigo, agora eu passei pro meu irmão, depois que eu comprei esse kit, eu nem precisava fazer esse upgrade, sendo bem sincero, porque em questão de memória RAM, ele tinha 64 GB, e tinha um processador bom, assim, era questão só de fazer o upgrade para a placa de vídeo mesmo, mas, eu queria, sei lá, ir para um geração 4 aí, né, DDR4, e pegar um X99, acabei pegando mesmo assim. Mas era muito bom aquele kit X79, meu irmão que tá aproveitando. Aí eu passei pra ele, mas até hoje o kit tá 100%. Ele utiliza lá, joga de tudo, mano. GTA V, até jogos mais modernos, né? Mas ele gosta de GTA V, enfim. E tá super funcionando 100%, tá ligado? Então eu tenho aquele kitzinho há muitos anos e nunca me deu problema. Então eu tenho uma experiência boa com esses kits chineses, né? Por mais que não seja aí o ideal a montar um PC, né, top, mas é um PC custo-benefício, cara. E eu gosto desses kits. Eu acho que ajudou bastante a gente que é no brasileiro ferrado que não tem condições de comprar componentes de computador direito, porque pô, tudo é imposto nesse país, né? A terra dos impostos. Você vai comprar uma placa de vídeo, você tem que comprar outra pro governo. Porra, velho, tá osso, cara. E aí, pô, os kitzinhos salvou a gente, né? Obviamente, graças a Deus, hoje eu tenho condições de lançar um Ryzen 9 da vida aqui, graças a Deus, né? Mas mesmo assim eu fui pro kitzinho porque, sinceramente, já me entrega o desempenho que eu preciso e é um custo-benefício muito bom, né? Assim, eu vou até pedir a opinião de vocês, cara. Eu não sei se eu troco apenas a placa-mãe, pego uma X99 que inclusive tem a TPM 2.0, porque um ponto negativo dessezinho aqui é que eu fui leigo, fui burro, cara. Eu não peguei uma placa-mãe com TPM 2.0 e hoje em dia ter TPM 2.0 é essencial, porque não dá pra jogar nenhum jogo online mais hoje em dia, a verdade é essa. Todo jogo online está precisando do TPM 2.0 e aí se não tem, meu amigo, lascou. Fica sem jogar mesmo, não tem onde correr não, né? Os anti-cheats estão exigindo isso. E aí, pô, eu já estava com essa ideia de trocar de placa-mãe para pegar uma que tenha como colocar o TPM 2.0, né, uma X99 mesmo. Ou então, cara, não sei, talvez pegar um kit Ryzen. Não sei, será que meter um Ryzen 9 aí, velho? O que vocês acham? Não sei, cara. Eu não sei se eu preciso realmente de um Ryzen 9. Porque, mais uma vez, cara, esse processador realmente ele é bom. Não é tipo assim, não é espírito de pão duro, não. É que realmente, cara, ele cumpre bem, sabe, com o que eu preciso. Sinceramente, em questão de processador, não preciso mais que isso aqui, não, velho.
Pô, edito vídeos ali sem gargalo nenhum, ele renderiza rápido. Rodar IA exige mais da placa de vídeo mesmo, né? O processador nem exige. Mais memória RAM também, mas memória RAM SSD é boa, tá? É DDR4. E é mais barato, né? Mais custo-benefício, então dá pra meter 64 GB aqui, que é o suficiente. Então, sei lá, por mim, eu acho que só trocando a placa-mãe mesmo, mas não sei, cara. Ainda tem uma voz na minha cabeça que fala, pega um kit Ryzen 9 e pronto, tá ligado? Mas eu vou pedir a placa-mãe chinesa mesmo assim, né? Mesmo se eu for montar um kit Ryzen 9, eu já fico com dois PC. Ainda mais, mesmo que eu tenha um notebook aqui, né? Sim, eu coloco água da torneira no palinho, velho. Eu sei que você vai me criticar, mas ele veio assim, e se eu trocar é pior, tá ligado? Se eu colocar água aditivada, aí vai vazar, porque se eu limpar o arrefecimento, vai ter vazamentos, aí eu vou ter que trocar as mangueiras tudo, todo o sistema de arrefecimento. Mas no lance não, no lance eu coloco apenas água desmineralizada mesmo, tá? Então vem aqui e meta água na torneira mesmo. Vamos aqui, ó. Provavelmente a câmera vai estar tremendo e tudo mais, mas eu acho que dá pra ver e tudo mais. Bom, agora falando sobre inteligência artificial, é o seguinte, rapaziada. Eu não sei se vocês notaram, não sei se vai dar pra me ouvir direito, acredito que sim. Tô na contramão. Eu tô na contramão, tá? Mas enfim, isso não vai ao caso. Agora tá de boa. Então, não sei se vocês notaram, mas ultimamente saiu um monte de modelos de inteligência artificial novo de geração de imagem. Inclusive, um deles é o mais forte para geração de imagem de código aberto, que se chama Ideogram 4.0. Eu achei interessante porque ele superou o ZBase, né, que até então era o melhor modelo de código aberto de geração de imagem. Porém, cara, eu achei ele muito pesado. Assim, o ZImage, uma coisa que eu acho bem interessante dele é o fato dele conseguir ser muito bem otimizado. O ZImage Turbo, né, no caso. Ele gera imagens com uma qualidade excelente, mas é muito otimizado, ele é rápido, ele funciona em computador mais simples, né? Claro que PC fraco não tem como, porque rodar inteligência artificial é muito pesado. Mas roda em PC mais de boa, né? Tipo o meu, por exemplo, tem 8 GB de VRAM. Olha, só tremendo tudo aí, porque tá cheio de buraco aqui. E ele é muito bem otimizado e gera rápido, né? Uma qualidade muito boa. Porém, eu testei antes do meu PC dar ruim. Não sei se foi por isso que deu ruim. Inclusive, fica aí um questionamento, né? Eu testei o Ideogram 4.0 no meu computador antes dele dar ruim. E ele não rodou, tá? Eu percebi que ele é muito pesado. E eu vi lá que ele consome mais de 8 GB de VRAM. Daí o que eu fiz? Porque, primeiro, eu ia... Nossa, tem que lembrar onde é que é aqui. Acho que é pra cá. Ih, mano, acho que eu tô olhando errado, velho. Vou ter que dar a volta. Vou ter que dar a volta. Eu vou por aqui. Eita lasqueira. Será que pode entrar aqui? Eu peguei o caminho errado. Tá, é ali embaixo. Vou virar. Peguei o caminho errado, rapaziada. Ou seja, GPS. Enfim. Aí eu testei ele. Porque eu iria trazer um teste, né, pra vocês. Que nós ia fazer um benchmark e ia comparar com outros modelos para ver se ele realmente superou todos. Porque, cara, é muito fácil os caras colocar lá como top 1, mas a gente só vai ver na prática se realmente é bom comparando, né, e testando na prática. E é isso que eu ia fazer, certo? Por isso que eu fui rodar no meu computador. Só que aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas se seu PC não rodou, como que você utilizou ele? Então, eu meio que forcei a ConfIUI, né, que no caso é o programa que eu estava rodando o modelo, eu forcei a ConfIUI a rodar o Ideogram, né? Eu consegui, através de uns comandos que eu coloquei no arquivo BET da ConfIUI, eu consegui forçar ele a rodar mesmo não tendo VRAM suficiente. Basicamente, fazendo ele rodar acima do limite. Aí parte da VRAM, de forma bem resumida, ele iria passar para RAM, né, para memória RAM. E aí com isso forçando, né, ele a rodar. E ele rodou de fato dessa forma. Ele gerou bem mais lento, tá? Obviamente.
mas ele conseguiu rodar. Porém, cara, depois disso meu PC não ligou mais, viu? Talvez eles tenham esquentado muito, será? Ixi, mano, eu esqueci onde é que é, velho. Calma, cara, relaxa, bicho. Tá buzinando aqui, bicho. Mano, eu esqueci, acho que é aqui, ó. Nossa, mas os caras têm paciência não, velho. Caramba, tô andando devagarzinho pra me ver onde eu entro aqui, que eu esqueci, tá ligado? É porque eu tô sem GPS, como eu expliquei pra vocês, o celular tá gravando, tá ligado? Ah, mano, eu vou ver se eu lembro o caminho, porque eu tô longe de casa, né? Eu venho aqui mais ou menos, não com frequência, mas basicamente eu levei a minha namorada para a casa da irmã dela, pra ela arrumar lá, porque vai ter um chá de bebê lá. Aí, cara, eu tenho que voltar lá em casa pra me arrumar, certo? E também pra mim conseguir editar esse vídeo aqui, antes de eu voltar pra cá de novo, que vai começar o chá de bebê, né? Só que, cara, eu normalmente venho aqui com o GPS, porque não é perto, né? Assim, de Belo Horizonte a Santa Luzia, então não é perto. Aí, pô, eu não venho aqui com tanta frequência, mas eu já vim aqui. Aí eu não lembro o caminho de cor, tô tentando lembrar aqui, vou ver se eu consigo. Normalmente eu venho com o GPS, mas eu vou colocar o celular pra gravar. Mas é um desafio, tipo, eu de vez em quando eu faço esse desafio comigo mesmo. Porque o meu pai, ele dirige demais, tá ligado? O cara, ele tem um GPS na cabeça dele. Ele literalmente sabe os caminhos de tudo, velho. Eu falo pra meu pai, vamos entrar num lugar, ele já sabe o caminho. Eu não sei como. Meu pai é experiência, né, cara? Muitos anos. E eu queria ter essa experiência também, né? Tipo, conseguir memorizar os lugares. Isso é até bom, pra cabeça, sabe? Você conseguir memorizar os lugares sem ficar dependendo 100% de GPS. Porque na época do meu pai não tinha GPS, né, cara? É época raiz, né, cara? Perguntava pros outros da rua aí onde fica tal lugar. E aí, com isso ele ia aprendendo, né? Ia gravando na cabeça. E meu pai, assim, eu queria ter isso também, né? Porque isso é bom, ficar dependendo 100% de GPS não é bom. Aí vamos ver, se eu não conseguir, eu boto no GPS, tá tudo certo, tá ligado? Vamos ver se eu lembro. Eu lembro que, eu acho que, se eu não me engano, eu passei por aqui. Se não for, eu boto no GPS, tá tudo certo. Aí, tá, beleza, saiu o Ideal Grande, a gente já entendeu, né? Não vou me alongar muito, senão vai ficar um podcast isso aqui. Aí outros modelos que saíram, cara, saiu o CREA 2, tá? Inclusive, é o CREA ou... Mano, saiu tanto modelo que até confunde, velho. Se eu não me engano é o CREA, se não for eu corrijo na edição. O CREA 2 ele saiu e a qualidade dele é muito boa, tá? Só que o mais legal de tudo é que ele vai se tornar de código aberto, tá? Se não for o CREA eu conserto na edição, porque realmente é tanto modelo que saiu que de cabeça assim, você acaba esquecendo. E aí vai ser legal, porque vai sair de código aberto e eu acho que o CREA vai superar o Ideal Grande 4 quando ele sair. Então o Ideal Grande 4 acabou de chegar, mas talvez seja superado em breve, né? Aí beleza, aí agora sobre geração de vídeo, que é o que eu acho que, assim, chama mais atenção, pelo menos pra mim, né? Porque geração de imagem a gente já tem tantos modelos, cara. Sinceramente, quando sai um novo, assim, igual esses que não é tão relevante, assim, por mais que seja o melhor de código aberto, cara, a gente já tem diversos modelos de geração de imagem. A gente tem o Nano Banana, um monte, GPT Image 2.0 e tudo mais. O que chama mais atenção mesmo é a geração de vídeo, porque geração de imagem já tá um mercado, assim, bem estabelecido, né? E aí geração de vídeo é uma parada que mais me pega, pelo menos na minha opinião, pelo menos pra mim. Antes do meu computador estragar, eu estava para gravar um vídeo de uma nova plataforma do Dreamina, que é dos mesmos criadores do Seedance 2.0, que se chama Dreamina Octo. Eu achei muito interessante porque é uma plataforma focada no Seedance 2.0, porém ela é focada em criação de vídeo, mas tem muitas ferramentas ali dentro para você conseguir criar vídeo da melhor forma possível. Eu achei ela muito confortável para produzir vídeo, sabe, por IA, porque as ferramentas, eu achei bem feito a interface dela, tem ali tudo que a gente precisa para gerar vídeo da melhor forma possível, porque o próprio Seedance 2.0 tá lá, que é simplesmente o melhor modelo de geração de vídeo que a gente tem hoje. Tem o Nano Banana lá dentro, tem o GPT Image 2.0, então tem tudo que a gente precisa para gerar vídeo por IA da melhor forma possível, e é tudo na mesma plataforma, sabe, como se fosse uma Confluent da vida. Eu achei legal, tudo em um plano só, claro. E tem um modo agente lá que é muito interessante, que você pede para ele criar, e ele cria de uma forma bem feita, né? Funciona de fato. Eles me convidaram para eu participar, para me testar a ferramenta, me deram um monte de crédito, acho que 30 mil créditos para me testar e tudo mais, né? Para me mostrar para vocês, né? E testar de fato, dar o feedback e tudo mais, porque eles estão lançando agora.
Eu achei mó legal. Aí eu estava começando a fazer os testes, cara, fiquei o dia inteiro, 2 dias direto, testando a ferramenta ao máximo para fazer um conteúdo legal e ver se de fato é interessante. Cara, eu acho que eu estou indo pro caminho certo, velho. Vocês acreditam? Caraca, nem ferrando, velho. Na cagada, eu tô andando aqui. É esse caminho, eu tô lembrando, calma, é aqui mesmo, velho. Caramba, nem ferrando, velho. Calma, é aqui, ó. Lembro que eu virava aqui, eu desci aqui. Aí eu desci ali, ó. É isso mesmo. Ele tá com o sinal tá aberto. Caraca, nem ferrando, velho. Sem querer eu acertei o caminho. Ô, louco, bicho. É aqui mesmo. Aí se eu não me engano eu vou direto. Mano, eu acertei o caminho sem querer, velho. Tô andando aí aleatório, tipo, porque a minha ideia era só gravar esse conteúdo primeiro e depois botar no GPS e ir embora. Aí andando aleatório eu achei o caminho. Qual a chance disso acontecer, velho? Ainda mais num lugar complexo como esse, cheio de entrada, cheio de rua. Caramba, massa demais, velho. Normalmente eu entro aqui pra abastecer, mas até que eu abasteci tá de boa. Palinha bom que não bebe. Nossa, que buraqueira, velho. Palinha é bom que não bebe nada. Eu tenho Mitsubishi Lancer, pra quem se pergunta, está guardado na garagem. Eu vim no Palinha porque... ah, dá uma economizada, né? Deixa eu entrar na outra faixa aqui. Daí, como eu estava comentando, né, eles me chamaram e tudo mais, comecei a testar, fiquei 2 dias direto testando a ferramenta ao máximo, pra quando finalmente eu conseguir produzir o conteúdo, testar bastante, né, o primeiro conteúdo, claro. Aí meu PC não liga mais, velho. Eu editei o vídeo, tipo, já tava pronto pra postar e não tem como eu recuperar, porque o PC não liga, né? A não ser que eu pego o HD e ligo no notebook, mas pra ligar no notebook eu preciso ter o adaptador, né, de SSD HD de SATA para USB. Ah, mas faz parte. Agora tá todo mundo falando sobre OVNIs, né? Que agora o governo, pela primeira vez na história... Primeiro, pela primeira vez na história, o governo confirmou a existência de OVNIs, de aliens. O governo está divulgando aquelas imagens patéticas, aqueles vídeos patéticos de objetos não identificados, falando que são OVNIs e tudo mais, né? O Trump lá divulgando tudo mais. Eu achei uma porcaria aquilo dali, porque pra mim que dali não prova nada, velho. Tipo, são imagens a mais do mesmo, né? É aquilo que a gente tinha de imagens ruins, que não dá pra gente chegar em conclusão nenhuma com aquilo. Eu pelo menos achei bem paia, não sei vocês, comentem a opinião de vocês. Mas antes disso, a primeira vez na história, se eu não me engano, que a gente teve a confirmação do governo sobre objetos não identificados foi em 2018, se eu não me engano, quando o Pentágono liberou um arquivo ao outro. Calma aí, cara, referência minha. De uma filmagem, né, feita pelo Exército dos Estados Unidos de um objeto não identificado. E aí eles divulgaram aquilo como, sei lá, como se fosse como objeto não identificado, OVNI e tudo mais. E, se eu não me engano, aquilo ali foi a primeira vez na história que a gente teve uma confirmação do governo, se eu não me engano, tá? E aí agora começou, né? Os caras estão... Donald Trump falou que vai liberar ainda mais arquivos dos OVNIs e tudo mais. Só que, sinceramente, cara, como eu falei, por mais que a gente tenha a confirmação do governo sobre isso, eu achei aqueles vídeos e imagens muito patéticos. Não dá pra chegar a conclusão nenhuma com aquilo, sabe? Pelo menos na minha visão, tá? Aí depois disso a gente teve o caso lá do brasileiro lá, que gravou na roça um OVNI no meio do mato lá, né? Aí foi a Rede Globo na casa dele e tudo mais. Mais uma vez eu achei que, na minha visão, cara, eu posso estar enganado, mas, mano, parece muito migué aquilo dali, tá? Parece que o cara tá só querendo engajamento mesmo. Parece que é tudo inventado. Sei lá, eu não botei muita fé naquilo não, velho. Qual a opinião de vocês? E olha que eu gosto desse assunto, tá ligado? Mas agora o que mais me chamou a atenção, eu acho que nem todo mundo viu sobre isso, não tem ninguém falando sobre isso. É aí que chama mais atenção. Por quê? Esses casos aí que está rolando, a gente já viu todo mundo falando sobre isso, não é novidade pra ninguém, né, cara? O caso lá do Trump divulgando aqueles arquivos lá de filmagens de objetos não identificados. O outro lá do rapaz que gravou um OVNI no meio da roça lá, que até a Globo foi atrás dele e tudo mais, né, pra fazer reportagem. Isso aí todo mundo já tá sabendo, então, sinceramente, não tem nem o que comentar, né? Mas agora, na minha opinião, o que chama mais atenção é o que não tem ninguém falando, tá ligado? Você não vê notícia em nenhum lugar e tudo mais. Que é uma ex-cientista da NASA. É uma mulher que eu esqueci o nome dela, não vou lembrar de cabeça, então eu coloco na edição, né? Porque é muita coisa, a gente acaba esquecendo.
ela basicamente fez uma live, se eu não me engano, de 4 horas, falando sobre um experimento que tá rolando lá na NASA, que basicamente ela afirmou, segundo ela, que os OVNIs somos nós do futuro que está voltando para o passado para consertar uma tragédia, um desastre que vai ter lá na frente. Olha a ideia, olha a brisa, muito ficção científica, né? Eu acho da hora esse assunto, tá ligado? Só que o que mais chama atenção não é nem isso, porque isso aí você pode se questionar e falar, ah, beleza, só uma teoria, beleza. Só que o que mais chama atenção, cara, é que depois que essa mulher fez essa live, primeiro que ela falou de uma forma tão confiante que chega a ser assustadora, bizarro. E outra coisa, depois dessa live a mulher sumiu e apareceu como se ela estivesse, sabe, eu não vou falar essa palavra aqui, cis, sabe, aquela palavra, eu não vou falar aqui pro YouTube, não gosto dessa palavra. Apareceu como se ela estivesse cisso do nada, tá ligado? Do nada. E antes disso, ela havia falado que se aparecer notícias dela que ela tinha cisso, era mentira, tá ligado? Então aí você já começa a ver, pô, bizarro isso daí, e não tem ninguém falando sobre isso, tá ligado? Só pra quem gosta mesmo do assunto que tá sabendo. E aí, além dela ter falado isso, né, de que os aliens somos nós do futuro que está voltando para o passado, ela falou também que eles já dominaram a tecnologia de antigravidade. Não estou falando de antigravidade da Google não, tá? Estou falando da tecnologia antigravidade mesmo. Se eu não me engano, é uma tecnologia, né, que consegue, é uma força que consegue levitar um objeto, assim como tem nas teorias dos OVNIs, né? Tem precisar de propulsão. Se eu não me engano é isso. Me corrija aí nos comentários, que eu sou muito leigo nessas coisas, tá? Por mais que eu goste do assunto, eu sou muito leigo. É bizarro, depois dá uma pesquisada aí, rapaziada. É bizarro. E é interessante que esse caso aí, velho, não tem ninguém comentando sobre. Você não vê notícia em nenhum lugar e tudo mais. E é o que deixa mais intrigante, né, cara? E aí, qual que é a minha opinião? Sendo bem assim, direto mesmo. Porque a graça é saber a opinião, porque eu ficar falando aqui não tem graça, né? A graça é a gente expressar a nossa opinião. Bom, na minha opinião, cara, assim, eu acho que existe sim, só que na minha opinião, os alienígenas não são como o pessoal fala, um ETzinho, verdinho, que vem de outro planeta e tudo mais. Na minha opinião, os alienígenas são demônios, tá? Como cristão, eu acredito nisso, né? E na minha opinião, está se revelando agora, né? Assim, do jeito que está, porque, querendo ou não, a gente está cada vez mais perto dos fins dos tempos, né? Para pensar, pela primeira vez na história, a gente consegue levar a palavra de Deus para literalmente todo mundo, porque literalmente pela primeira vez na história, todo mundo praticamente, né? A gente não, por isso que eu acredito que ainda tem processo ainda a acontecer, mas pela primeira vez praticamente todo mundo está se conectado, né? Porque, por exemplo, na época da sua avó, que falava que o anticristo ia chegar e tudo mais, mas nunca chega, é porque ainda tinha muita coisa a acontecer. Por exemplo, uma das profecias da Bíblia é primeiramente todo mundo, literalmente todo mundo, conhecer a palavra de Deus, né? E na época da sua avó, por exemplo, era impossível, né? Porque a gente não tinha internet. O máximo que tinha é uma televisão. E mesmo com a televisão, a informação não chega tão rápido como a internet chega. E nem todo mundo, pouca gente, na verdade, tinha acesso à televisão, ainda mais em países mais pobres, né? Porém, hoje em dia com a internet, cara, a informação, ela chega praticamente instantânea em todo mundo. A internet está cada vez mais acessível. A gente vê o próprio Elon Musk produzindo aí o Starlink, né, que são satélites para conectar o mundo inteiro. Então, sei lá, mesmo que você esteja perdido no meio da floresta, pelo menos com essa tecnologia do Starlink, você mesmo assim ainda vai conseguir ter acesso à internet, né? Então agora é possível literalmente todo mundo se conectar e saber das informações de última hora. Então é possível que, sei lá, que o anticristo da vida consiga levar a sua palavra para literalmente todo mundo, né? Porém, ainda assim, como eu expliquei, tem muito processo a acontecer, porque ainda tem gente que não tem acesso à internet, isso é óbvio, né, velho? Tem gente
que infelizmente não tem acesso nem ao saneamento básico, quem dirá a internet. E tem muitos lugares que a palavra de Deus não chegou ainda. Tem muitos lugares que a pessoa nunca ouviu falar de Deus, por exemplo, de Jesus. Como, sei lá, muitas regiões da África, por exemplo, né, e tudo mais. E lá o que predomina é o Bamba, né? Então tem muito processo ainda acontecendo. Mas que é curioso, é. Tá, agora a gente tá saindo de Santa Luzia, né? Que é a divisão de Santa Luzia, ó, finalmente. Então eu consegui, rapaziada, olha só que interessante, velho. Eu consegui lembrar o caminho. Que legal, cara, isso é muito bom. Pô, eu gosto disso, tá ligado? É um desafio pessoal. E eu consegui, interessante. Agora aqui é só ir direto. Eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Eu tô com um projeto, pra fazer um projeto grande, que é construir mais um andar na minha casa. Por quê? Na verdade, eu estava com ideias de comprar um terreno, né? Porque, pô, a gente vai se tornando adulto. Eu sou um cara que eu sempre juntei dinheiro, tá? Não é de agora que eu ganhei dinheiro, eu sempre juntei, sabe? Desde quando eu comecei a ter o meu primeiro trabalho, sempre fui juntando, nunca fui um cara de gastar tudo, sabe? Eu sempre guardei mais do que eu gasto, né? Sempre. E aí, por ter uma reserva, graças a Deus, boa, além de ter comprado o meu carro dos sonhos, né, que é o Mitsubishi Lancer, inclusive eu peguei um preço muito bom, eu estava com a ideia de comprar um terreno, porque a gente está se tornando adulto e a gente vai tendo mais responsabilidade, pensando no futuro e tudo mais, né? Só que aí eu ia comprar um terreno e construir tudo mais. Só que infelizmente, cara, o terreno tá muito caro, tá? Muito caro, ainda mais na região onde eu vivo. Comenta se na região de vocês é caro também. Aqui em Belo Horizonte, né, que é onde eu moro, cara, o terreno tá muito caro, velho. Pô, você não consegue achar um terreno decente abaixo de 150 mil, velho. Tá muito caro, tá doido. Aí o que eu pensei? Eu vou juntar mais pra mim conseguir comprar um terreno, porque eu não quero gastar literalmente tudo que eu tenho nisso, né? Que eu preciso ter uma reserva guardada, porque meu trabalho não é fixo, né? Assim, se Deus quiser, eu tenho ainda muito pela frente, né? No YouTube, aqui trabalhando no YouTube, também como criador de conteúdo e também como design ainda. Mas a gente não sabe o dia de amanhã, né, rapaziada? Então a gente sempre tem que ficar precavido das coisas. E aí por isso que eu sempre tenho na minha cabeça que eu preciso ter uma reserva para se, sei lá, der ruim alguma coisa, eu vou ter ali uma forma de me garantir por alguns meses, né? Então a minha ideia é comprar um terreno, mas não gastar tudo. Infelizmente ainda não é possível. E outra coisa também é que eu não tenho experiência ainda para comprar um terreno, né, cara? Você comprar um terreno não é só simplesmente ter a grana. Você precisa ter uma experiência para saber o lugar certo ali para comprar, né? Uma região boa e tudo mais, que você não vai ter dor de cabeça no futuro. Até mesmo em questão de documentos. Porque eu já tomei um golpe lascado. Não sei se eu comento isso nesse vídeo, cara. Sinceramente eu tenho um medo de comentar. Eita, não é bem pra cá não, cara. Eu tenho um medo de comentar sobre isso. Eu tomei um golpe, cara. Eu vou só falar a quantidade, porque isso não tem problema, né? Basicamente, cara, quando eu estava começando a ter isso na minha cabeça de comprar um terreno, eu fui de fato comprar um terreno, só que acabou que deu ruim, né? Eu fui passado para trás, me enganaram, e nessa brincadeira aí eu perdi 7 mil reais, velho. Isso mesmo, e é um dinheiro que eu não recuperei. 7 mil contos de prejuízo aí, um golpe que eu tomei no terreno. Eu nunca comentei isso aqui, eu inclusive nem fiz boletim de ocorrência nem nada, porque envolve algo muito perigoso. Envolve pessoas perigosas. E aí, cara, para resguardar a minha vida, eu simplesmente deixei pra lá, tá ligado? Eu pensei melhor e simplesmente deixei pra lá. Levei como experiência pra mim não cometer esse erro novamente, porque a gente tem que ver, eu pelo menos tenho isso comigo, a gente tem que ver coisas boas nas coisas ruins, e tudo é experiência. Então eu simplesmente vi que não seria uma boa ideia se eu fizesse um boletim de ocorrência e tudo mais, porque eu vi que são pessoas perigosas. Eu simplesmente deixei pra lá, falei, quer saber, cara, fica aí com esse valor aí, Deus abençoe você aí, e é isso, a vida cobra, sabe? Justiça aqui é falha, mas a justiça divina não é falha. E
O que a gente planta, a gente colhe, cara. Eu simplesmente deixei quieto, levei como uma experiência de vida, né? Pra mim não cometer esse erro novamente. E é isso, vida que segue, cara. Não fiquei me lamentando, não, sabe? Por mais que seja um valor muito alto, né? E, pô, é um fruto do nosso trabalho. A gente trabalha muito pra conseguir conquistar, né? As coisas. Mas faz parte, cara. Prefiro resguardar minha vida e levar como experiência, sabe? Eu não vou comentar, eu só deixei isso vago mesmo, não vou falar mais sobre isso porque eu não quero problemas pra mim. Acredito que só falando isso, eu acredito que eu só falei valores e tudo mais, não dá pra saber do resto, né? Então eu vou deixar por isso mesmo. Mas é isso. Aí, só pra entrar no contexto de que, como eu estava falando, cara, comprar um terreno, comprar um terreno não é só ter o dinheiro, mas precisa ter experiência, né? Documentos e tudo mais. É algo muito burocrático, querendo ou não. Então, além de eu estar com a ideia de juntar mais dinheiro para isso, eu também preciso juntar mais experiência para isso, entendeu? Aí o que eu pensei? Então, por enquanto que eu vou deixar isso mais para frente, eu pensei em construir mais um andar na minha casa e fazer um estúdio lá, né? E é isso que eu estou com a minha cabeça. Aí eu estava pensando em gravar o processo no meu canal, né? Construindo, fazendo um estúdio, porque eu vou fazer um estúdio lá inteiro, vou colocar meu setup lá, quero fazer um projeto legal, tá ligado? Investir mesmo. E aí, pô, eu sei que vocês do canal curte bastante essas coisas, né? Projeto, setup, estúdio de gravação, de games e tudo mais, que eu quero juntar, né? Gravação com games. Eu pensei, pô, acho que seria bacana gravar esse processo. Aí comenta aí se vocês apoiam, né? Eu gravar todo o processo aí desse projeto. É isso, rapaziada. Agradeço vocês pelo apoio de sempre, né? 100 mil tá chegando aí, cara. Pra mim, simplesmente é surreal, cara. Chegar nessa marca de 100 mil inscritos, sabe? Pra mim é algo surreal, velho. É algo que eu sempre sonhei e finalmente está realizando. Quando eu chegar pra aqui, cara, com certeza eu vou chorar, velho. Assim, imagina você trabalhar anos e anos em algo e depois de anos você conseguir colher o fruto, né? Tudo aquilo que você sempre sonhou, cara. É uma sensação indescritível. E, pô, agradeço aí vocês pelo apoio. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal para ajudar a gente a chegar na marca de 100 mil. Eu vou fazer um vídeo muito especial. E é isso, comenta aí sobre o PC, qual a opinião de vocês. Vocês conseguem me ajudar nisso e tudo mais. Mas a ideia mesmo é comprar a placa-mãe. Pelo menos isso eu já vou ir atrás. Mas é bom eu saber a opinião de vocês, né? Pra quem manja. É isso, rapaziada. Deus abençoe a jornada de vocês. E até a próxima.